falar de um assunto que a gente gosta pouco, né? Quase nada, né? Ou, Né? Quase nada. Então, Fernando, não, e tem eu... muita coisa, Nossa, mas é né? muita coisa, mas é muita coisa, mas muita coisa, né? Se deixar pela gente, nossa senhora, já vai ficar aqui a noite toda falando disso. Deixa eu baixar só um pouco Ou, a câmera, que eu tô assim, ó. Aí já viu, né? Fernando, me uhum. diz uma coisa. Bom, primeiro se apresente, né, pro pessoal, né? Enfim, quem que é você? Me chamo Fernando Zamora Filho, né? Médico veterinário, formado pela UFMG. Minha residência e o meu mestrado também foram na UFMG, na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas o tema, minha área específica é clínica médica de ruminantes. Tanto o meu mestrado como a minha residência foi na parte de ruminantes, bovino, ovinos e caprinos. O mestrado na clínica e cirurgia. E o meu doutorado foi na Universidade Federal da Bahia, né, que eu já estava aqui no estado da Bahia. E o tema do meu doutorado foi tuberculose bovina. Então, Nossa, relacionado com interessante, né? ruminantes, mas mudou muito, né, da clínica. Não deixa de ser clínica, né, mas assim, da parte cirúrgica, partir para a parte microbiológica, foi um desafio muito bom. Hoje é uma das minhas linhas de pesquisa aqui da universidade. E eu sou professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Você Né? mora num lugar E, chato, né? nossa Um lugar que a senhora, gente vai fazer turismo é onde e a gente hoje trabalha, estava um gente. sol maravilhoso, Perla. Aí de Ai, manhãzinho fui dar minha caminhada na praia. não, eu brinco, né? Que como moro na Baixada Santista, então eu brinco que onde o paulista tira férias é onde eu trabalho, né? Então, como, É, assim, aí você passa assim na praia, a galera, todo mundo de biquíni e você de jaleco, né? Aí você olha e fala, poxa, caramba, o pessoal tá. Deixa o pessoal aproveitar, tá certo, né? Paciência, né? é, a Cada gente um no vê seu isso. Às vezes a momento, gente né? saindo para trabalhar e o pessoal aí curtindo a praia. É, fazer o quê, né? Tudo bem, tá tudo certo, não tem É, problema. Alguém tem que trabalhar, né? Então, vamos lá. exatamente, É, Perla. Fernando, me conta uma coisa. Como é que surgiu o laser, a fotobiomodulação na tua vida? Conta pra gente. Não, primeiro foi maravilhoso, mas foi totalmente por acaso. Ah, todo E eu falo, mundo, como mas que é eu muito disse? engraçado. Todo mundo, o negócio foi por acaso. Eu, assim, a maioria. Eu acho que o pessoal, sei lá, É, eu acho que o laser deve atrair a gente, entendeu? Ah, vou pegar aquele doido é, ali, né? e o meu, eu falo, conto essa história, eu acho interessante. Eu estava assistindo não, mudando de canal na TV a cabo, né? Fazendo esse esporte, né? Vendo um programa, ver se acha nesse milhares de canais. Aí, de repente, parou num programa de veterinário sobre clínica de silvestres. Eu vou parar para ver. E né, numa das cenas aparece o laser. A mulher tratando com uma luzinha uma ave. Aí eu falei, ué, Ué, essa luz, né? o que Uma é isso, luz, né? né? E depois eu vejo que, depois que a gente está mexendo com a fotobiomodulação, né? A mesma reação que a gente teve, os tutores e outras pessoas também têm, né? É. A luz vai tratar isso, né? E aí eu comecei, depois ela estava com uma dor na articulação, ela passou nela e já melhorou. Aí eu fiquei para assistir o outro episódio, né, para ver o que tinha acontecido. E a Qual ave era o tinha desfecho, melhorado. né? Qual que era o desfecho, É, né? né? Aí eu comecei a pesquisar, isso foi em 2015, né? Aí eu fiquei 2 anos, aí fui pesquisar sobre o laser, né? Entrei na empresa para ver artigos científicos, o tipo de equipamento que era, né? Era um classe 4, né? Laser de alta potência, né? E eu fui começar a estudar, né? Aí
E com isso, procurando algum curso para me orientar, porque quanto mais estudava, mais dúvida tinha, porque É, pelos artigos a gente fica mais doido, né? Alguma energia funciona e usa a mesma energia em outro caso e não funciona, né? E a gente fica complicado. E como que chegou nisso? Qual que é essa dosagem? Qual é essa energia? Porque um usa é, 2 joules por centímetro quadrado, outro é 5 joules por centímetro quadrado. Como que chegou nisso? né? Né? E cada artigo fala uma coisa E diferente, né? Eu acho que às vezes a gente. exatamente, Eu falo por mim, né? Porque assim, na Fono, quando eu comecei, era tudo mato também. Era tudo mato. exatamente, Então, o que que acontece? Aí você olhar e falar, gente, e aí? Eu ainda tinha um pouco para onde, por onde me medir, porque ainda tinha odontologia que é muito próxima, né? Mas eu trabalho com uhum, desempenho muscular, e aí, né? Como é que você faz isso? Então, é, assim, a gente foi fazendo as dosimetrias de uma forma meio que empírica, porque, assim, fui testando os pacientes, porque eu não tinha, assim, como é que eu ia fazer, né? Então, não, vou fazer uma inibição, vou, né, dor, tal, como é que eu faço? Então, eu fui uhum, meio que me medindo nisso, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho, né, dosimetrias bem, né, delimitadas, lógico, que a gente precisa mudar, porque cada terreno biológico é único, né, Fernando? Não tem jeito. E nos exatamente, pets não é é. diferente, né? Nos bichinhos não é Ou, diferente, né? quando você falando, contando esse caso, eu também, quando eu estava estudando, eu via, observava, né? Leis-terapia em cães, gatos e equinos, e os silvestres em geral. Aí eu fui perguntar na minha área, e os bovinos? Não tem nada, não tinha nada, né, em relacionado, E a assim, em dosimetria termos de deles é artigo completamente científico. diferente, até pela questão do peso, né? Peso, espessura da pele, né? Então, tem algumas diferenças que a gente tem que calcular essa Não tem jeito. energia, né, de acordo com a espécie, né? E a veterinária é ampla, né? Então, tem que ter esse conhecimento, essa base, para a gente saber qual melhor energia entregar para o tecido acometido, né? De acordo com cada espécie animal, né? Então, isso já complica um pouco, se já na espécie A área de humana, vocês ficou né? maior do que a Já nossa. Eu, 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 é, eu tava comentando com o Iago. Eu falei assim, Iago, é um desafio. Se a gente tem o desafio da dosimetria nos humanos, eu comentei com ele. Ele falou assim: é verdade, né, mãe? Porque ovino é de um jeito, caprino é de outro, né? Equino é de outro. Cães e gatos ainda fica um pouco mais fácil da gente delimitar. Mas foi o que ele falou, mãe. Aí você pega um pastor alemão que é outro peso, é outro tipo de cachorro, né? é. É muito grande, então Uhum. tem tudo isso, né? O E tem cachorro, os tipos de pelagem ainda, Perla. sim, Tem né? algumas espécies com subpelos, outras não. Então, isso aí Exatamente. vai Fora a cor interferir do pelo, né? Porque se o cachorro é muito escuro ou exatamente. preto, ele tem mais cromóforo. Então, você também tem que levar isso em consideração, né? Aí eu brinquei com ele e Tem. falei assim, ó, o terreno tá bom, né? Bastante para vocês trabalhar. Né? Tem um monte de Tem. coisa para pesquisar. Muito mais do que no Tem, humano, tem né? muito, tem. E a vantagem da laser terapia é que ela é bem ampla, a gente consegue usar em várias áreas, né, também, né, usado já em várias áreas, mas tendo esse conhecimento, isso amplia muito a ação do que você pode utilizar fotobiomodulação nos animais domésticos. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente saber o que a gente pode utilizar na nossa clínica diária, né? Sim. E Então, assim, isso aí Fernando, é fabuloso. esse uso no ruminante, como é que tem funcionado? Existem patologias que você utiliza? Como é que tem funcionado isso? Várias, 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 né? E resultados fabulosos, fabulosos, né? Eu vou mostrar na palestra, né? Eu não quero contar, né? Tá bom.
Mas tem, assim, uns casos de lesões de casco, problemas mamários, né? As mastite, né? Também pode ser utilizado, procedimentos cirúrgicos. Então, tem uma infinidade de patologias. As dermatites também em ruminantes pode ser utilizada, né? Lógico que às vezes é uma área maior, eu devo mostrar um caso de dermatite, né, que a gente tratou de uma vaquinha Jersey, né, que ficou... A, a resposta é fabulosa, né? O pessoal tratando por vários dias, não tendo resultado, aí você chega lá com aquela luz, né? O pessoal fica meio desconfiado. Olha, fala aí, cara. Depois eles não param de ficar te ligando. Ô, doutor, vem aqui passar o laser no animal, né? Vem passar aqui do outro lado, que às vezes, quando a lesão é muito grande, às vezes a gente faz por regiões, né? Faz uma Uhum. região, depois vai para outra. Então, às vezes, eles ficam cobrando, porque eles veem o resultado, é visual, É. né? Não, Principalmente para assim, a lesões de gente agora, pele. então, agora recente, uma amiga minha, ela adotou um Spitz que estava com alopecia bacteriana. E a gente, uma única sessão de PDT, o bichinho tá todo peludo já. Todo peludo. Ela É falou pra mim, fabuloso. gente, o que é isso? É um milagre? Eu falei, não, é tecnologia. Não, é É, tecnologia, né? e é um diferencial. Hoje, se perguntar, eu sei trabalhar, se eu sei trabalhar sem laser, não. Não, né? Né? Não tem Qualquer jeito. procedimento. Não tem. Depois que a gente tem esse conhecimento, vê os resultados, até hoje, alguns casos me surpreendem. Uhum. Às vezes, esse caso que me surpreendeu foi de um cachorrinho, o salsichinha, sabe? Aquele, né? E ele tinha uma lesão medular, então não tinha acessibilidade dos membros posteriores. E devido a uma crise de estresse, né, ele acabou realizando uma automutilação e lesionando a patinha, né, comeu a Oh. própria pata, então ficou o osso exposto, né, uma ferida imensa. Aí eles me chamaram, né, estava fazendo um outro tratamento, aí para fazer o procedimento de fotobiomodulação nessa ferida. Aí avaliei, fiz um desbridamento, retirei algumas falanges proximal e Uhum. média, porque estavam já soltas, né? E a falange distal foi mantida. E nós irradiamos, né? A coloração, né, do periósteo alterou, e o mais interessante é o tecido, né? Ele cobriu o osso, a parte, a epífise do osso, cobriu. Uhum. Eu fiquei impressionado com isso, com a rapidez, que eu não esperava isso, né? E o melhor foi que a tutora também ficou impressionada, né? É. Então, às vezes, alguns casos, ainda a laser terapia me surpreende com a rapidez nessa parte de cicatrização. E em outros casos também, né, de algumas doenças de cunho neurológico, né, algumas sequelas neurológicas e lesões medulares, É que outro dia a né, gente também estava a gente tem conversando tido sobre bons isso, resultados. né? Essa questão, né, É, da questão neurológica e tudo, né? É aquilo. Eu sou suspeita para falar de fotobiomodulação transcraniana porque eu sou apaixonada pelo assunto, né? Então, assim, e eu vi o benefício num cachorro meu, né, em específico, que tem hidrocefalia, que desde os 6 meses de idade, quando ele veio para cá, ele é tratado com fotobiomodulação transcraniana e nunca teve uma crise convulsiva. E a gente sabe que o risco dele não, ser convulsivo é enorme, né? Vida uhum, normal, né? Que como eu brinco, a gente às vezes até esquece que ele é um cachorro especial, né? Ele é como uma criança especial. exatamente. E assim, a gente às vezes até esquece, porque o comportamento dele, né, é diferente de um cachorro que tem uma questão neurológica importante.
Então a gente até brinca, né? O próprio veterinário dele fala assim pra mim, Perla, eu não sei o que que você veio fazer aqui. Você veio dar sua vacina, né? Porque você trata tudo, todo com laser. Quando eles chegam, né, assim, detecta uma coisa. Ele fala assim pra mim, tá bom, faz laser. Nem vou falar nada. Já sei o que você vai fazer, entendeu? Até medica, tal, tudo. Mas assim, é muito interessante. E teve uma outra, uma das minhas cachorrinhas também, que tem hiperadreno. Tinha, né? Não tem mais. Né? Recupera. Então, assim, é muito legal essa questão. A gente percebeu, né? E eu acho que isso acabou acendendo a vontade do meu filho de fazer veterinária, porque ele começou a ver o benefício, né? E assim, você realmente consegue diminuir medicação, né, também deles, né? Então, eu acho que isso que é o legal, né? Diminuir, né? Consegue diminuir a medicação. Você pode potencializar essa medicação, Sim, né? Dependendo com associar com antibiótico terapia, né? Então, tem uma infinidade de procedimentos que a gente pode utilizar, né? Vai depender de cada caso, né? Por lógico. isso que, tendo a base o conhecimento, é muito importante para ver qual terapia necessária para aquele animal, aquele paciente, né? Sim. E a fotobiomodulação pode ser tratada tanto como a terapia principal, né? Em alguns casos é a terapia principal que eu utilizo, ou associada à terapia complementar, É, né? Então, isso vai depender muito do quadro clínico, né? Do que o animal sim. apresenta. E assim, E uma Fernando, coisa que eu... como é que funciona, por exemplo? ah, Você usa o laser de alta potência e o de baixa, em alguns casos em conjunto? Por exemplo, você fez uma cirurgia e você usa o laser de baixa depois. Como é que isso funciona na tua prática? Não, geralmente eu tenho usado o de baixa potência, o classe 3B, tá? Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com classe 4, Uhum, né? Eu estou solicitando para a universidade o laser cirúrgico, né? Que uhum, eu queria fazer alguns experimentos com essa parte mais cirúrgica, mas na parte de bovinos, uhum. né? E alguns tratamentos clínicos, né? Utilizando esse laser de alta potência, né? E o classe 4 na parte de terapêutica também. Entendi. Né? Mas ainda não cheguei nesse nível, não. Ainda eu quero ver se. É Não que, sei que são na equipamentos verdade, muito a caros. gente sabe que o classe 4 você consegue usar algumas questões da fotobiomodulação também, né? Isso é bem Porque é interessante. pulsado, super pulsado, então a potência, a densidade de potência vai lá embaixo, né? Uhum. Cai muito. E Né? ajuda, né? Então, Porque aí você acaba tendo dois equipamentos, né? Ou dois equipamentos em um, né? é, Então ajuda. Quando isso. você precisa usar o de alta, você usa. Quando você precisa usar uma densidade de energia menor, você também usa. Isso ajuda muito, né? Tem essa opção, Essa né? opção é E, boa, né? e, é, e aí eu queria mais ver essa parte do classe 4, né, Uhum, ainda, mas assim, todas as terapias que eu tenho utilizado é o classe 3B, né, uhum. e tem me atendido 100 miliwatts de tranquilamente, potência. 100 miliwatts 100 de potência. miliwatts, isso, né, e a vantagem desse, apesar da potência ser baixa, né, a área de esporte é pequena, então a radiância vai ser alta. Sim. Né? Então, isso compensa. O problema são é, algumas lesões de áreas extensas, que aí a gente leva mais tempo, né, É, para fazer irradiar toda a área. Né? sim. Mas, assim, do que eu tenho atendido no hospital, é, tem, tem tido bons, excelentes resultados com esse laser de classe 3B, né? E Uhum, por agora tem também o cluster. Né? Então, o sim. cluster também já ajuda muito nessas áreas mais Sim. extensas de lesões. É A verdade. gente ganha mais tempo, um tempo mais rápido, né, para irradiar uma área extensa. Para mim, Né? na minha área ainda o uso do cluster é um pouco mais reservado, né?
porque a gente mexe em estruturas muito pequenas. Então, Uhum. assim, tem coisa que dá para usar, mas tem coisa que não é tão legal, não fica tão bom. Enfim, então é aquilo. É uma questão de dose mesmo, né? Às vezes a gente É, não pode fazer a dose tão, né, tão alta, enfim, por questões de inibição e tudo mais. Então é aquilo, né? Eu brinco sempre que quando você vai comprar um equipamento, você tem que ver o que que você vai usar e como você vai usar. Se ele se encaixa na tua prática clínica, porque é aquilo, às vezes a pessoa compra, gasta maior grana no negócio e olha e fala, uhum. ih, caramba, comprei, não era isso, né? Não precisava ter gasto tanto dinheiro, ou não, realmente era necessário, porque eu trabalho com, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ter esse posicionamento, né? Do que funciona para sua área, do que não funciona. Porque, né, Exatamente. assim, eu oriento muito meus alunos em relação a isso, porque é aquilo. O laser não é uma coisa baratinha, né? Que dá para comprar ali, ó, vou ali comprar aí, né? Então, assim, a gente tem que pensar o equipamento que vai, né, ajudar nessa prática clínica, né? Então, e assim, Exatamente. hoje em dia a gente tem os clusters, né? Tem empresas que têm clusters específicos para veterinária também, né? Existem equipamentos bem Sim, interessantes hoje em dia, né? Então, enfim, tem muitos, né? né? Então, e a veterinária é uma área que está crescendo muito. Graças a Deus, né? Pelo amor de E Deus. tem que expandir, tem muito que crescer ainda, Uhum. né? Eu acho que tem Então muita é um campo pesquisa ainda, né, vasto aí para a Fernando? fotobiomodulação. Oi, Perla? Tem muito pesquisa ainda para fazer. Porque a área de Tem, vocês é muito tem, extensa, né? Então, tem. E, e eu vejo pela fotobiomodulação que ainda é um campo vasto, né? sim, A gente tem que ainda, sim, a gente tem os resultados clínicos, mas também tem que ter a evidência científica que ajuda muito, né, para a gente ter uma segurança também, sim. né? Não, e é aquilo, né? A gente, às vezes, muitas vezes, vê a coisa de forma empírica, né? Que a gente está lá no consultório, faz, né? No hospital, Uhum. enfim. A questão é, né, escrever sobre isso, né? Escrever o que a gente vê muitas vezes. E é o que eu sempre É, falo para todos os meus alunos, pessoal, mesmo que seja um estudo de caso, escreva, né? É importante, exatamente. porque isso Porque norteia o trabalho dos outros, né? exatamente, e para quem está na linha de frente, isso é importantíssimo, Uhum. para saber o quadro clínico, qual patologia, a energia que foi utilizada. Então, isso que às vezes eu posso usar uma energia para uma determinada enfermidade e um outro colega com uma outra energia ou mudou alguma coisa do procedimento ou da frequência, também obteve um resultado Sim. satisfatório. Então, isso é importante para a gente ter essa troca de informação, E essa né? E para discussão quem está realmente começando. científica, né, Fernando? Essa discussão É, científica é super importante, super salutar, né? A gente tem que ter essa discussão. Até é aquilo que eu falo, a dosimetria ela não é exata, entendeu? Às vezes você vai não. ver um artigo científico falando que aquilo funcionou, e às vezes o outro artigo científico com a mesma dosimetria não funcionou. O que que acontece? É o terreno biológico daquele indivíduo ou daquele animal. São diferentes. Então a gente tem que levar São. isso em consideração. Né? E quando a coisa não E isso é funciona, importante. é que nem eu É, brinco. Quando a coisa não funciona, não surta. Né? Inspira, expira e não pira, e muda a dosimetria. E faz o raciocínio clínico. exato. E às vezes o maior erro que eu vejo, né, muitos têm às vezes de trabalho, né, é energia elevada, é muita Sim, energia. sim. A E às maior vezes parte não dos erros precisa. é isso. Não precisa, É, né? Não, né? não tem, E, principalmente quando a gente fala em e cicatrização, né, Fernando? Isso é uma coisa é, que a gente vê muito, né? Em é. cicatrização. Né? A mesma E coisa às na vezes enfermagem. Se você joga muita energia, você vai inibir a cicatrização. Né? E aí é uhum, que tá. Eu brinco que é uma arte. Trabalhar com cicatrização, eu acho que é vamos dizer assim, o maior desafio dosimétrico. Eu, pelo menos, eu tenho é. essa sensação, né? E eu gosto muito de feridas, né? E na Uhum. veterinária a gente tem, a casuística é elevada, tratamento por feridas, nessas lesões. E é visual, né? Então você Uhum. sabe se você irradiou
energia correta para aquela área lesionada, no outro 24 horas você avalia essa ferida. Sim, Aí você vai ver que a ferida responde rápido. Né? sim, Se não respondeu, né, ou usou demais ou usou muito pouco, que também não influenciou, né? sim. Mas, assim, geralmente é excesso de energia Uhum. que foi irradiado. Assim, Fernando, você usa o protocolo PDT? Em quais casos que você utiliza? Você acha que é um procedimento interessante na tua prática clínica? É maravilhoso. Eu vou contar um caso na, na palestra, Tá né, bom, tá bom. do uso do PDT, tá? Que mudou, foi uma experiência, foi um caso que me acrescentou muito, tá? Aprendi com esse caso e mudou, como posso falar, né, o prognóstico do animal, tá? Uhum. Era um prognóstico reservado a desfavorável e quando nós entramos com a terapia fotodinâmica, nós mudamos esse prognóstico para favorável. E hoje esse animal ele foi doado para a universidade, então é um dos mascotes lá da Oh, clínica de ruminantes. que Né? bonitinho! É, né? Então, é fabuloso. Então, o PDT, gente, É a vaquinha da foto? não, essa não. É uma ovelha, foi uma ovelha. Essa aí foi Ah, uma ovelha que teve uma lesão. Né? uhum, Então, a gente usa para várias coisas, para algumas doenças parasitárias. Né? uhum, Então, às vezes, miíase, a gente usa o PDT para miíase. Né? Tem alguns trabalhos, eu nunca usei, mas tem alguns trabalhos na área de ruminantes para mastite, tá? uhum. Utilizando a terapia fotodinâmica em mastite, tanto em bovinos quanto em ovinos. Sim, Então, se tiver alguma infecção, uma ferida contaminada, eu estou utilizando a terapia fotodinâmica. Né? E os legal. resultados são excelentes. Uhum. Vou mostrar um outro caso também de lesões utilizando terapia fotodinâmica. E a recuperação é assustadora. Né? Muito A legal, né? gente recupera. E o importante é o uso consciente de antibiótico. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que ter esse uso consciente por causa da resistência bacteriana, né? E, e o uso da terapia fotodinâmica, isso a gente reduz bastante, né, o uso de antibiótico. Lógico, muitas vezes a gente vai ter que associar. Vai depender da lesão que o paciente apresenta. Também só o PDT, né, muitas vezes, não, dependendo do quadro clínico, nós temos que associar com antibiótico terapia, sim. Né? Mas, assim, o animal recupera muito rápido. É Às verdade. vezes, no máximo, 2 aplicações em 48 horas, né, já resolve o processo. Alguns casos de otite em cães, tem usado muito em otite. Tem um caso interessante Eu de usei, otite. quando a minha cachorra, a última que veio, ela tava com otite, Uhum. né? E a gente fez. Não Não, adianta é nada no dia fabuloso. seguinte, entendeu? É, Aí, não, né? aí a parte engraçada, né? Porque o veterinário tinha passado antibiótico terapia. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, mas antes de a gente entrar com antibiótico, eu vou fazer um PDT, tá? Aí ele olhou pra mim, tá bom. Aí ele já começou a rir, né? Ele assim, tá bom, Perla, eu já entendi. Tá. Aí eu falei assim, daqui a 2 dias eu trago pra você olhar. Ele olhou pra mim e falou assim, tá, já entendi, não é, tá, não precisa mesmo. Então é muito legal, né? Assim, ele falou, você poupou, ele brincou, você poupou dinheiro do antibiótico. Eu falei, não é questão de poupar dinheiro do antibiótico, tô poupando a minha bebê, né, de tomar tanta medicação, né? Enfim, e foi É, muito legal, o porque assim, que. é e- visível, né? eu- É visível. Tudo bem que ela ficou com o Esse olho aí eu vou meio cortar, Perla, parecia um avatar, porque mas tá tudo bem. eu resolvi colocar esse trabalho na apresentação. Né? Mas é só mais para exemplificar.
Uhum. né? Porque é em cães. Aqui nós fizemos um trabalho, vai até publicar esse artigo, está em fase de publicação ainda, a gente está escrevendo, de um Uhum. aluno nosso que defendeu o mestrado, foi agora, 2020, né? Se não Uhum. estou enganado, né? Se não estou enganado, né? E a gente está computando os dados e da estatística, essas coisas estão terminando para escrever. Uma boa parte já tá escrita, né? Só menos confirmando a parte estatística. E a gente fez tratamento, a PDT, em otite por malacesiose, né? Uhum. Malacésia, né? Então, tratamos o convencional e a terapia fotodinâmica, comparamos, né? Pelo menos na nossa pesquisa, foi idêntico os resultados. Então, o PDT foi eficiente em relação à terapia convencional. Uhum. Beleza, né? Agora, o interessante é que na terapia convencional são 2 aplicações diárias durante 14 dias, nesse medicamento recomendado que foi Uhum. utilizado. A terapia fotodinâmica, nós gastamos 3 dias. Né? Não, Muito mais espera, foram rápido, né? 3 dias, foram 2 semanas com a terapia convencional. E foram apenas 3 dias, não, três sessões, desculpa, 3 sessões, com intervalo de 48 horas, se eu estou enganado. Né? Então, olha só, nós com 3 sessões, nós é, tiramos a otite, o animal melhorou da otite, tá? Chegou no número de malacesiose que a gente considera saudável, que era menos de 10 por campo. Né? Acima disso, a gente já considera uma otite por malacesiose. Né? E como também o convencional, também a gente observou isso. Mas apenas 3 tratamentos, 3 sessões de PDT, enquanto que no convencional foram 14. Sim. Né? Então, redução do número de procedimentos no animal, fora a qualidade de vida, né? Uhum. Reduz Sim. dor, né? É fabuloso. Eu achei a qualidade de vida melhor e o risco de evitar o quê? Resistência antimicrobiana, Sim. né? Porque Verdade. também tem antifúngico, corticoide e antibiótico Sim. nesses medicamentos. É. Então, e às vezes a gente observa muita reação, não, resistência ou otites crônicas devido ao tratamento inadequado, que muitas vezes é feito pelo tutor o tratamento, né? Sim. E alguns às vezes não tratam adequadamente e acaba tendo resistência ao medicamento ou cronificando esse quadro. Sim. Verdade. É aquilo, Né? né? Eu falo assim que o laser na veterinária, ele realmente tem uma resposta assim, 1000%, né? É aquilo, eu tenho 4 cães, os 4 são tratados com laser, né? Não tem um problema de saúde. Fora que, Não. assim, os meus, eu brinco que eu assim, o meu veterinário, ele mesmo tira sarro, ele brinca muito com isso, ele fala, meu, se eu tivesse todos os meus tutores fossem que nem você, eu tava ferrado, porque eu não ia ganhar dinheiro. Ele cai na risada, ele próprio tira sarro, porque assim, meus cachorros é alimentação natural, laser, né? Quer dizer, eles têm uma qualidade de vida, como diz uma amiga minha, a gente quer que você adote a gente, que a gente quer ir para sua casa sem o seu cachorro, né? Porque trata com laser e ainda come alimentação natural, né? Então eles comem peixe e tal. Eu sou meio chata nesse ponto. Pô, se eu como bem, por que eles não podem comer bem? E foi uma das melhores coisas que eu fiz foi realmente trocar para alimentação natural por algumas questões do meu primogênito, né? Então, assim, Uhum. isso foi muito interessante, porque eu vi que fez diferença também com o laser, né? A ingestão de carboidrato, a ingestão de proteína dele, né? E aí, assim, essa questão realmente fez diferença na aplicação do laser, né? Porque ele tem alopecia X. Então, assim, a gente percebeu isso. Então, é muito interessante, porque você vê que, às vezes, uma mudança alimentar, né, que é tão importante, né, assim, não é que eu sou contra a ração, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, tá? Foi uma escolha nossa para que fosse mais eficiente o resultado, né, do laser, né? É aquilo, quando ele estuda Tem alguns laser, casos, né, então a gente acaba tendo isso é essa interessante. visão, né?
Você está falando da alimentação, algumas dermatite, a gente já pegou um caso de otite, mas era consequência devido à inacessibilidade alimentar, Sim. né, nesse animal, né? E olha que interessante, os tutores estavam muito estressados e agoniados por causa da cadela, né, tá tendo as sacudidelas da cabeça, Tadinho. né, latindo. Então, isso estressava o animal e os tutores também, né? E Uhum. não sabia o que fazer. Né? Era meu vizinho, encontrei, né? Vamos fazer uma terapia fotodinâmica? Que aí, avaliando, falei, isso aí pode ser também alérgico. Aí eu fui, primeira coisa, tratar o problema. Tinha uma otite bacteriana, então vamos tratar. Foi PDT, 3 sessões. Já nas primeiras sessões o animal ficou tranquilo, né? Já no final da terapia fotodinâmica, né, das irradiações, o animal já não sacudia a cabeça frequentemente, raramente, né? E ficou tranquilo. Né? No outro dia eu perguntei como que estava, tranquilo também, às vezes dava alguma sacudida, né? Mas foi tranquilo, até que nós terminamos com 3 sessões de terapia fotodinâmica, né? Aí vamos fazer a pesquisa do alergeno, né? Aí era alimentar, né? Aí foi encaminhado para uma veterinária especialista, né? Uhum. Que é a minha área clínica de ruminantes. Né? É. Então, vamos passar para quem entende. Eu Certo. encaminhei, né? E foi feita essa pesquisa, né? E hoje o animal está sadio, nunca mais teve problema de otite. É uma das coisas que a gente observa às vezes. Eu trato com leite, ó, com laser, né? Uhum. E, e às vezes a gente não observa mais quadro de otite, É. né? Assim, Fernando, eu gosto bastante de usar neles o Ilib. Você tem assim, esse trabalho com o Ilib nos O animais? Ilib, sim, em grandes, só uma vez que eu utilizei, Uhum, tá? Em equinos também a gente utiliza uhum, bastante, né? Mas quando tem oportunidade. Né? Em entendi. potros é fabuloso. Né? Eu tenho utilizado mais o Lib em pequenos animais. Uhum, Quando tem que fazer alguns atendimentos, aí a gente utiliza o Lib. Também é fabuloso. Aí eu considero como uma terapia complementar. uhum. Né? É, Eu os meus entro o adoram, Lib junto. eles até dormem. Dormem tranquilo. Teve uma gatinha que a gente estava tratando de estomatite, né? E era FIV e FeLV positivo, né? Que ela foi resgatada. E essa gatinha era uma jaguatirica, né? Já Oh. tinha mordido, arranhado todo mundo da clínica veterinária. Né? Ela foi para causar, foi isso, né? Ela foi para Ela causar. era muito estressada, né? Isso interferia com a imunidade, né? E a gente entrou com a terapia, primeiro foi terapia fotodinâmica, né? No procedimento da limpeza de tártaro, essas coisas, e depois fotobiomodulação e ILIB. Né? E com ela, como ela tinha as crises, né, tanto sinusite, alguns problemas respiratórios e às vezes digestórios, né, fotobiomodulação, Uhum, né, e o ILIB. E ela acalmava, né, ela foi com o tempo acalmando. Eu sei que na primeira sessão de ILIB ela ficou tranquila, né? E a tutora relatava isso. E a tutora tinha medo dela também, porque ela era muito arisca, como foi resgatada, ela devia ter sofrido muito, sim. né? Então ela estava muito arisca e agressiva. E com o tempo ela foi o quê? Interagindo, ficando mais calma, já deixava pegar. Aí também a gente usou aromaterapia, né? Uhum, Alguns hormônios para o animal também relaxar, né? E com isso a gente foi melhorando o estado desse animal, né? uhum. Inclusive uma vez esse animal teve
a tutora ligou que esse animal não defecava já há 48 horas. Então, ligou desesperado, o que poderia fazer? Vamos fazer laser, Vamos né? ler. Laser abdominal, laser abdominal. Senão, aí teria que eu sugeri levar para a clínica veterinária para fazer um exame, né? Uhum. Então, nós fizemos a transabdominal, em 2 horas ela defecou, né? Aí eu Nossa, falei, pô, é fabuloso, é. né? O Assim, procedimento. Fernando, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco da experiência que você está tendo com os animais com sinomose, que você comentou comigo das questões neurológicas, que, né, você está começando a estudar isso. Sim, a gente começou, já tem o quê? 1 ano e meio, tá? É um projeto piloto ainda, que já vamos lá, desde o início. É um projeto de acupuntura, tá? Para tratamento de sinomose, da professora Poliana. Tá? E a gente pensou em utilizar laser puntura, né? Uhum, Fazer um grupo de sinomose para laser puntura, que estava muito interessado em algumas lesões neurológicas. E com isso, né, a laser terapia transcraniana. Então a gente acabou fazendo, não fugir muito do projeto, criamos um outro grupo para ver se teria um efeito satisfatório, né, com a laser puntura nesse quadro de sinomose. E a gente ficou impressionado com a recuperação desses animais, mais com espasmos musculares, alguns bem graves, e outros também, além de espasmos, né, lesões de pele, alguns nem andavam, e começaram a ter sensibilidades, depois ter alguns movimentos dos membros, após iniciarmos a laser puntura. São alguns pontos de acupuntura específicos, né, que a gente usa laser, né? E, e o ILIB, né? Alguns a gente tem usado o ILIB associado, né? Mas a princípio a gente queria só avaliar os pontos de acupuntura. certo. E a recuperação foi gritante. Em 2 sessões, alguns animais já melhoraram esses espasmos musculares, né? E alguns com 4, 5 meses de laser puntura já receberam alta. Então, assim, alguns ficaram com sequelas, né? Mas assim tinha uma vida, uma qualidade de vida, Sim. né? Já conseguiam caminhar, correr, né? E foi intensificado com a fisioterapia, Uhum. né? Melhorando esse tônus. Então, eu fiquei muito impressionado com essa melhora, né? E a qualidade de vida que esses animais apresentaram após a laser puntura. É muito Né? interessante, né, Fernando? Porque assim, eu trabalho com fotobiomodulação transcraniana, né? E na realidade, a grande parte das pesquisas não foi em animal, foi em pessoas, né? Então agora a gente está tendo Uhum. esse trabalho de passar isso para os animais, né? Normalmente é o contrário, É. né? É. Então, assim, eu tenho resultados assim, né? Que nem até uma aluna minha, né, o paciente teve AVC e tal, e a neurologista, e ele ficou muito tonto, né? Ele tinha muita questão do equilíbrio. Ela falou assim: olha, agradeço por estar vivo, né? E aí, 2 meses depois, né, de 8 sessões de fototerapia, fotobiomodulação transcraniana, ele mandou um vídeo andando de skate com 70 anos. Se isso não é ter Pô, equilíbrio, eu não sei o que é, né? Então, assim, é. isso foi muito interessante, foi um movimento contrário, né? Porque normalmente começa pelo bicho, né? E depois a gente parte para o humano. E assim, eu acho que é um movimento interessante, porque a gente tem realmente na veterinária muitos casos neurológicos, né? Que muitas vezes o tutor às vezes Sim, até opta, né, por fazer, pela né, eutanásia, né? pela É. eutanásia e tal, e isso é muito complicado, né? É muito difícil para o tutor. E hoje a gente tem visto realmente resultados, né? Assim, começando a ter
esse resultado, né? Começando a ver esse estudo mais delimitado. Eu acho que é muito legal, Isso. né? E assim, eu fico super feliz de estar contribuindo com a veterinária, com o que eu tive de achado humano, né, Fernando? É, Porque e isso vai ser fabuloso, né? A lesioterapia transcraniana, que vai melhorar muito a qualidade dos pets, né? sim, Se tiver algumas sequelas, né? É, e também para o tutor, né? Que evita o sofrimento, porque isso é um sofrimento, né? Para ambos, né? Então, isso melhora, o que eu tenho percebido, melhora muito a qualidade de vida, né? Cada melhora que o animal apresenta é uma vitória, né? É sim. uma alegria para o tutor. A gente percebe isso, né? A alegria deles, né? Principalmente nas sessões, nas duas. Teve um caso do Pelé, né? Que é um que ele não conseguia andar no piso lá do hospital, que é um piso liso, né? Ele era carregado. Na segunda sessão, ele já estava correndo no piso. A Aí senhora eu fala, falei, oi, mas ele Luiz, né? fazia isso antes para ter certeza, né? Porque ele já vinha acompanhando, aí parou com a acupuntura e depois entrou no, ficou muito tempo sem fazer e ele retornou. Porque às vezes a gente tem esse problema, né? Que muitos lá são pessoal carente. Sim. E a nossa universidade é um pouco afastada do centro da cidade. Então é Então, difícil isso limita acesso, né, muito o também, né? limita muito Entendi. o acesso, né, ao hospital. Né? Então, às vezes, alguns vêm, outros não podem naquele dia, aí vai para uma outra semana. Né? Então, tem, às vezes, esse problema. Mas, mesmo assim, a gente observa excelentes resultados. Demora um pouco mais, mas a gente Sim. apresenta resultados satisfatórios. E a gente percebe isso, né? Esses animais melhorando e a alegria dos tutores. Ah, não, com certeza, né? Eu sou entusiasta do laser na veterinária, então, apesar de não ser veterinária, né? Eu conversei isso com o Fernando, né, já algumas vezes. A gente tem um grupo, né, aqui na Baixada de Spitz. Então, vira e mexe, é uma patela, é um pelo, aí as amigas trazem, porque eu trabalho com laser e os meus têm resultado. Eu falei, gente, mas eu não sou veterinária, vocês podem ser doida, né? De ficar trazendo as crianças aqui em casa, né? Tudo. Mas É. assim, a gente sempre teve resultado, né? E os meus em específico, eles realmente são tratados com laser. E é aquilo, o veterinário deles realmente ele fala, é surpreendente a maneira É, como os teus cães eles estão muito bem cuidados, né? E assim, porque realmente assim, a gente sabe que é uma raça que tem várias situações ali, né? Prolapso de traqueia, os meus não têm, porque a gente trata, né? Assim, a questão patelar, então a gente trata. Quer dizer, é tudo problemas de pele, profiláxis, tem tudo, é tudo. né? Hoje eles estão na É um profilaxia, compêndio. né? Eu brinco que hoje eles estão na profilaxia, literalmente falando, porque é aquilo, para evitar que eles tenham problema, né? E é muito legal isso, porque eu vejo o resultado. Então é aquilo, hoje eu olho para veterinário, eu acho que talvez a ideia foi ter a veterinária no congresso, Fernando, porque eu vejo realmente essa amplitude de vocês do trabalho, né, dentro da fotobiomodulação. Então, por que não trazer vocês, né? Foi esse Uhum. pensamento, né? Porque eu vi esse resultado nos meus, né? Então, assim, é muito E, legal, né? e eu tenho percebido que aumentou muito em termos de evidência científica na veterinária. Está crescendo, tá? Não é como em humanos, mas assim, está crescendo em termos de publicações e isso é interessante. Mas ainda tem muito ainda a crescer, né, Verdade, essa área na veterinária. verdade, Né? verdade. E, e, E muita e quem pesquisa. conhece não sai mais. Né? Fala que a gente foi picado pelo mosquitinho do laser, acabou. Né? A gente Não fica vai tudo sair. louco do laser, né? Os loucos do laser, né? É, porque a gente, depois que a gente vê os resultados e as possibilidades que o laser proporciona, né, a gente não consegue mais ficar sem. Sim.
né? A gente não volta mais, a gente não volta mais, porque a gente vê o tempo de recuperação do paciente é muito rápido, Uhum. né? É, às vezes você reduz 3, 4, 5 dias de internamento de um Sim. animal, com um laser e outro sem. Então, isso aí é economia para o produtor, melhor qualidade de vida para o paciente. Então, não tem como regredir É, depois que você conhece essa tecnologia, né? sim. Então, é uma tecnologia que vai fazer um diferencial, Opa, né? com E, certeza. né? E te ajuda, mas é aqui que eu falo, a gente tem que ter o conhecimento Sim. para utilizar adequadamente essa tecnologia, senão não vai resolver, Não, e né? E às vezes pode até piorar, né? eu Pode falo que até piorar. a clínica veterinária do futuro, ela tem que ter laser. Tanto de alta Tem, quanto de baixa, não tem jeito. Não tem. tem jeito, Cirurgia, não, com laser é outra coisa. né? A É coagulação é fabuloso. diferente, tudo é diferente, né? É, A nossa rapidez de senhora, reparo tecidual, enfim, então eu brinco. A medicina veterinária do futuro, ela tem fotobiomodulação e ela tem um laser de alta potência, não tem jeito. Então, tem. para você que quer transformar sua prática clínica, se inscreve lá no www.congressolaser. A gente vai ter essa figura do Fernando, maravilhoso, que sabe pra caramba de laser, né? Que realmente é uma pessoa que utiliza na prática clínica dele, né? Então, eu estou convidando aí todos os veterinários, né, aí a participarem. Vai ser bem bacana, a gente vai ter muita coisa, vai ter tronco, vamos ter cannabis, vamos ter ozônio, vai ter muita coisa na veterinária. Então, Tá show, tá né, show. eu A trouxe, grade tá trouxe um monte show. de coisa que eu acho que é super legal, né? O que eu usaria nos meus cachorros, eu brinco. Gente, eu trouxe o que eu usaria nos meus cachorros, entendeu? Então, Aham. enfim, né? E assim, eu queria agradecer, Fernando, a tua disponibilidade, o teu carinho de sempre. Muito, muito, muito obrigada aí. Você tem um baita carinho pela Biolaser, né? Assim, a gente tem estreitado essas relações, né, em relação até Vai ser pesquisas, ótimo, né? né? E Projetos projetos futuros futuro estão ali por do vir. lado, porque vamos começar em maio esse negócio, né? É. Então, assim, eu acho que é muito legal essa junção, né? Do humano com a veterinária para um auxiliar o outro e a gente fazer as descobertas que são necessárias para auxiliar os outros profissionais também, né? Eu me sinto muito Isso é honrada, muito importante. eu me senti muito honrada pelo convite, obrigada mesmo, entendeu? Para estar ajudando vocês nessa empreitada. Realmente, assim, a gente fica muito, muito feliz, né? E eu, assim, me sinto muito tranquila em relação a estar ajudando vocês, né, nisso. Então, assim, Fernando, te agradeço de coração, tá? Obrigada mesmo, né? E, assim, obrigada pela força, né? Pelo carinho aí, pela atenção, pelo cuidado, Eu também né? agradeço pela E, oportunidade e tudo, né? Pela né? BioLaser, E né? assim, a Proporcionar gente isso, vai a ter, a gente gente mostrar o vai nosso ter, trabalho. né? É aquilo, você sabe que o projeto é ter a Biolaser Vet, né? Então, para a gente poder trazer essa questão da veterinária, porque as pessoas realmente, elas, assim, às vezes eu converso com os veterinários e falo assim, nossa, Pérola, mas você não dá curso de laser na veterinária? Eu falei, gente, mas eu não sou veterinária. Tem que ser alguém da veterinária, né? Eu conheço de dosimetria, então assim, né? A gente até faz alguns protocolinhos, mas nos cachorrinhos nossos, né? Agora, é aquilo, a veterinária realmente está crescendo nisso, e a gente tem que ter bons cursos, boas formações, né, Fernando? Eu acho que isso vai Sim. fazer super diferença, né? Para Uma quem trabalha com coisa. isso. Pode terminar, Ah, Pé. não, assim, eu Uma acho que isso coisa vai que eu fazer muita sempre diferença. faz sim, porque isso eu falo, esse tem que se fazer o curso, gente. Não adianta, E não é só um curso, porque né? São vários, porque aí você começa a ter são uma vários, nós já fomos colegas, né? é, Em cursos, né? né? e vai fazer o de E humano, e vai fazer o da veterinária, entendeu? Para você entender como é que esse negócio exatamente, para funciona. ver, e com vários profissionais, eu sempre falo isso, gente. Sim, Porque às vezes eu tenho uma visão, outro tem outra visão, e a gente acaba o quê? Absorvendo e criando outras opiniões, mudando. Às vezes a gente também muda sim, de opinião, né?
Verdade. alguns procedimentos, né? Então, isso é importante. Agora, só para complementar, né? Em relação a protocolos, né? Todo mundo pergunta protocolo, protocolo, protocolo. Gente, esquece protocolo. Né? Verdade. Protocolo, eu sempre brinco que o protocolo é importante, mas inicialmente eu gosto de falar, que eu já ouvi uma vez, um profissional também falando, o protocolo é você andando de bicicleta com rodinha. Sim. Achei isso fabuloso. Né? Verdade, Você está no concordo. início, mas você não vai andar de bicicleta com rodinha a vida toda. Né? Então, você vai tirar. Então, por isso que tem que ter o conhecimento, Sim, porque aquela fotobiomodulação, como posso falar, precisa, né? Então, com isso, você vai montar o seu próprio protocolo para aquele paciente. Isso a sim, gente tem que ter o quê? Conhecimento. sim, Conhecimento através de quê? De cursos, sim. né? Não tem jeito, né, Então, Fernando? isso não tem jeito. Não tem Né? jeito. Estudar, lógico, os artigos científicos, mas os cursos vão te dar essa base, Sim. porque os artigos não vão ensinar os macetes, o que a gente ralou para descobrir, não é isso? A gente apanhou, eu apanhei muito, né? Para ver Quando tu os chegou também era mato. macetinhos. Quando tu chegou também era Oi? mato. Quando você chegou também era mato, que nem eu. Era, Era era, mato. né? E aí a gente o quê? Tem que se virar, É, né? Às vezes, ainda mais na veterinária, como que eu posso irradiar essa área melhor? Nas otites eu fiz algumas técnicas para irradiar, né? Que geralmente a gente faz por fora, né? Aí sim. tem os outros macetinhos que eu utilizo, Então. né? Para o quê? Melhorar essa irradiação no pavilhão auricular, que eu utilizo o laser de classe 3B. Então, qual que é melhor para ter uma maior densidade, irradiância naquele Sim. local, né? Densidade energética, vamos pôr assim, densidade É. energética naquela área, né? E tudo isso eu Ideal. acho que tem que ser muito bem delimitado, né? Eu acho que a observação clínica é tudo, né? A gente tem que É, observar, tanto como a gente observa no humano, a gente também tem que observar no animal, o que está acontecendo com ele, né? Enfim, então é aquilo. Eu falo que trabalhar com laser, todo dia que você vê o teu paciente, você tem que avaliar ele, não tem jeito, né? exatamente, porque a energia muda. Exatamente. Você não vai usar, nem por isso que eu falo protocolo, A você vai usar lesão 2 muda. A joules lesão para já mudou. tratar. Você aí irradiou, a lesão já Já mudou. mudou. De Então, assim, 48 horas, a lesão já mudou, a energia também, sim, né? exatamente. Então, se você Né? manter o protocolo, não vai ter um resultado eficiente. Exatamente. Então, Né? a gente tem que ter essa percepção, ela é muito importante, né? E tem tantos outros fatores, né, Né? relacionados para você calcular, chegar na energia ideal para aquele local que você vai irradiar, né? É. Aí isso aí é mais complicado falar numa live, né? Mas assim, Uhum. nos cursos eles são comentados, Sim, todas essas técnicas, sim. né, Perla? É verdade. Fernando, super te agradeço. Obrigada aí pela participação. Foi muito, muito legal, muito bacana, né? E Foi assim, bom falar com você, Perla. Muito bom, e assim, né? elucida, né? Acho que a gente tem que começar realmente a pensar na veterinária como um grande nicho da fotobiomodulação. E a veterinária do futuro tem que ter laser, tem que ter fotobiomodulação. Tem, e isso Então, facilita muito. Isso facilita vai muito. É facilitar um muito a diferencial. prática Isso é um clínica, diferencial. e dar qualidade de vida para os nossos pets, enfim, para todos esses animais aí. Eu acho que isso é essencial, né? Então, enfim, Exatamente. obrigada aí, Fernando. Hoje a gente encerra a live. Amanhã a gente tem mais lives. Até o dia 28 a gente vai ter muitas e muitas lives, muita coisa legal, certo? Então, Fernando, muito, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho e tamo junto, tá bom? Até mais, Perla. E até o congresso, hein? Até o congresso, pessoal. Abração. Se inscreve lá, hein? Tchau.
Tchau!